Opa, eu sou o Najar Tahan e hoje nós vamos falar sobre o grande livro da mitologia egípcia aqui neste canal. Desde criança, um dos temas que sempre me impressionou, que chamou a minha atenção, foi o Antigo Egito, os faraós, as grandes pirâmides, o Grande Nilo e a sua incrível mitologia. E é por isso que hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Egito Antigo, especificamente falando desse livrinho aqui, o grande livro da mitologia egípcia, apesar dele não ser tão grande assim. Bem, mais uma vez nós vamos conversar aqui sobre um livro do autor Cláudio Blanc. Eu já fiz aqui um vídeo de um outro livro dele, que foi As Grandes Religiões do Mundo, uma coisa assim. Enfim, seja como for, eu vou colocar aqui no card e na descrição desse vídeo. E hoje nós vamos falar desse livro aqui, que é especificamente sobre a mitologia egípcia. Na verdade, não é só mitologia, né? Ele colocou aqui como o grande livro da mitologia egípcia, mas ele fala de algumas outras coisas também. Eu peguei alguns dados interessantes desse livro e é disso que a gente vai falar. Aliás, não só disso, mas a gente vai falar principalmente disso. Bem, e uma das primeiras coisas que ele fala aqui no livro, né? Não exatamente ele, mas ele cita, que alguns autores falam, é que o Egito Antigo ele não exerceu grande influência sobre as sociedades contemporâneas. E, bem, você para pensar um pouquinho a respeito disso, e é verdade, né? Apesar do Egito ser muito famoso, ele influenciou de fato mais a questão das produções culturais cinematográficas em si. Mas costumes e, sei lá, mesmo falas ou escrita deixada pelos antigos egípcios, isso não influenciou tanto assim as culturas modernas de hoje, né, as atuais e tal. E uma das coisas é que é devido ao fato de que os egípcios eles estavam mais preocupados em viver a sua vidinha ali do que conquistar o mundo como as outras grandes civilizações tentaram, como os romanos, enfim, né, como as outras, né? No final das contas eu fico imaginando, será que isso tem alguma importância? Afinal de contas, né? Enfim. Outra coisa curiosa que a gente acaba descobrindo nesse livro aqui é que as mulheres egípcias elas tinham um grau de liberdade muito grande comparado às outras mulheres das outras sociedades, mesmo os gregos, e eu acho que são a sociedade contemporânea dos egípcios mais famosa por ter mulheres um pouco mais independentes. Mesmo assim, as egípcias elas tinham um grau muito maior de liberdade do que praticamente todas as outras mulheres no mundo naquela época. É tanto que algumas mulheres vieram a se tornar faradisas, né? Como, por exemplo, a mais famosa de todas, que foi a Cleópatra, que, aliás, não há nada sobre ela nesse livro, mas a gente fala disso um pouquinho mais pra frente. Outra coisa curiosa, assim, curiosa entre aspas, né? Mas ele relata aqui no livro que os egípcios possuíam escravos. Quando a gente pensa em escravidão no dia de hoje, a gente pensa sempre naquela escravidão em que se fez aqui no Brasil, né? Que se escravizou os negros vindos da África. Mas o Egito é um país da África e, aliás, os egípcios, eles próprios eram negros. O que acontece é que a escravidão de bem antigamente mesmo, né, ela não se baseava nessa questão racial. A escravidão acontecia por diversos fatores, mas o principal eram guerras, né? Eles guerreavam e quando obtinham êxito nas suas guerras, eles então escravizavam os guerreiros, as famílias, enfim, né? E também existia a questão de escravidão quando uma família muito pobre se via muito endividada e acabava vendendo um ente da família, ou mesmo se vendia
para poder saldar a sua dívida. Então a escravidão nas antiguidades, apesar de ser algo abominável hoje em dia, nem sempre teve essa característica tão negativa assim, apesar de ser estranho, né, falar isso, mas é a realidade, né? As pessoas viam até que quem tinha muitos escravos era uma pessoa bem-sucedida e tal, e no Egito tinha isso também, não é? Outra coisa curiosa é que o Egito Antigo não tinha um exército fixo, tal. Por exemplo, o Brasil hoje em dia tem um exército fixo, os Estados Unidos tem um exército fixo também, e a maioria dos países tem os seus contingentes fixos. Já o Antigo Egito não, eles não viam essa necessidade. O que acontecia é que os estados do Egito, que eram chamados de nomos, cada um tinha uma espécie de milícia, né? Afinal, os governantes sempre precisavam ter algum tipo de força física para dominar as pessoas e tal. E quando eles entravam em guerra com algum outro país, então eles pegavam essas forças e aí utilizavam para guerrear. É claro, eles recrutavam também mais homens para poder fazer as suas guerras e tal. E voltando um pouquinho a respeito dos escravos, a gente tem uma noção assim de que as grandes construções do Egito foram todas feitas por escravos, né? Principalmente porque a gente tem, como a gente é um país cristão, a gente tem sempre na mente a questão da escravidão dos hebreus, que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Mas essas grandes construções, tipicamente como as pirâmides, que é o que a gente principalmente se lembra, mas não eram apenas pirâmides, tinham outras coisas como templos, como estátuas, enfim, os egípcios eram muito bons em construir coisas grandes, né? Era o que eles chamavam de grandes construções. Enfim, havia um ciclo do Nilo, né, que era o que regia a vida dos egípcios. Quando o Nilo subia, né, na sua cheia, ficava inviável das pessoas trabalharem a terra, que era a principal ocupação dos egípcios. Nesses períodos, os faraós então recrutavam, ordenavam, chamavam essas pessoas para trabalhar nas grandes construções, né? E aí, durante esse período, enquanto o rio estava cheio, principalmente, né? Então as pessoas vinham trabalhar. Acontece também que, obviamente, chamavam as pessoas livres e também chamavam os escravos, né? Afinal, chama todo mundo para construir as pirâmides e templos e estátuas. Enfim, chama aí quem tiver disponível. E o pagamento era em pão. Sim, pão. Pão não era uma comida assim aparentemente tão fácil de se adquirir. Era uma das formas de pagamento dos egípcios que trabalhavam nessas grandes construções. Aliás, falando de grandes construções, foi na quarta dinastia que se começou a construir as grandes pirâmides. E, aliás, houveram várias dinastias. Por exemplo, as grandes pirâmides de Gizé, que são aquelas famosas pirâmides que tem a esfinge e tal, foram construídas nessa época. Aliás, um dado interessante é que a Cleópatra, no momento que ela viveu até os dias atuais, ela está mais próxima da gente do que do momento em que se foi construído as grandes pirâmides de Gizé e a esfinge e tal. É uma coisa bem curiosa. Outra coisa curiosa é que os egípcios eles se destacavam muito no ramo das ciências, principalmente no ramo da medicina. No livro cita que provavelmente os egípcios tinham a medicina mais avançada da sua época. Entretanto, tem umas coisas assim curiosas. Todo mundo sabe, né, que os egípcios faziam a mumificação dos seus mortos e tal. E aí eles escolhiam alguns órgãos que eles achavam interessantes, né, assim que eles achavam vitais, como o fígado, como o pulmão e tal, e guardavam em umas jarrinhas que era para quando a pessoa ressuscitasse, assim, mas enfim, nem todo mundo iria ressuscitar. Eu vou falar
um pouquinho mais sobre isso. Mas enfim, aí eles, né, recolhiam esses órgãos, mas um órgão em específico eles jogavam fora, que era o cérebro, porque eles não sabiam qual era a utilidade do cérebro. Uma coisa muito curiosa, né? Pensar nisso hoje em dia, porque todo mundo sabe que o juízo da pessoa está no cérebro e tal, e o cérebro é o órgão mais importante do nosso corpo. Mas para os egípcios não, eles não entendiam para que servia o cérebro. O curioso é que eles sabiam as funções corretamente dos outros órgãos, mas não chegaram a decifrar para que servia o cérebro. Falando em faradisas, uma das faradisas que me chamou bastante atenção aqui nesse livro, aliás é a única que ele cita, é a faradisa, deixa eu pegar minha cola aqui, Hatshepsut, que viveu entre 1503 a 1480 a.C. O que acontece com essa faradisa? Por que ela ficou tão famosa assim? Bem, antes dela, os reis eles eram muito voltados à guerra. E quando ela assumiu, ela falou, não, vamos deixar a guerra um pouquinho de lado e vamos começar a tratar de coisas mais interessantes para o povo. Então ela tratou de fortalecer o comércio, ela tratou de fazer novos monumentos e restaurar os antigos. E um templo muito famoso da sua época é o templo de Der el-Bahari. Aliás, uma das curiosidades dessa faradisa, olha aqui a imagem dela aqui, isso é de uma das estátuas dela, né? É que ela se vestia como um faraó. Ela, né, botava a indumentária no faraó, ela usava também aquela barbichinha que era uma indumentária específica dos faraós, né? Aliás, uma coisa curiosa é que os egípcios eles eram muito limpos, então eles gostavam de, por exemplo, ficar carecas, né? Eles raspavam a cabeça e tomavam muitos banhos durante o dia. Alguns dos responsáveis pelos ritos dos egípcios chegavam a tomar até 4 banhos por dia. Sim, mas voltando à faradisa, uma das coisas que ficou famosa dela foi a expedição à terra de Punt, justamente para fazer comércio. E é curioso que criou-se toda uma narrativa a respeito disso, que dizia que o próprio Amon teria inspirado a rainha a conduzir essa empreitada para formar um laço de relações comerciais com essa tal dessa Punt, que era outra terra que era bastante rica. Entretanto, quando a rainha foi sucedida pelo novo faraó, né, o Tutmosis III, ele destruiu a múmia dela, né? E isso era um ato profano, porque isso meio que tirava a imortalidade da rainha. Ela não poderia retornar no futuro, né? Não poderia reencarnar. E ele tentou apagar a imagem dela da história, mandou destruir praticamente tudo que tinha o nome dela, todas as estátuas e tal, mas tinha muita coisa dela e acabou que ainda hoje em dia a gente tem coisas que remetem a ela. Vamos falar um pouquinho sobre a questão dos filmes em relação ao Antigo Egito. Bem, quando eu era criança, né, e desde criança até hoje em dia, vira e mexe surge algum filme, alguma série que faz alguma menção ao Egito ou sobre o Egito. Mas é curioso como eles gostam de distorcer as coisas em relação ao conhecimento que se tem sobre o Egito. Eu lembro quando era jovem, né, jovem mancebo e tal, de ver o filme A Múmia e tal. E nesse filme eles tratavam Imhotep como sendo uma espécie de ser do mal e tal, que tinha feito alguma coisa muito ruim e blá 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 blá. O que acontece é que o Imhotep, ele foi uma espécie de engenheiro na vida real e ele foi o responsável pela criação da primeira pirâmide. E após a sua morte, ele foi deidificado, sim. Ele passou a ser tratado como, por exemplo, um santo.
Era mais ou menos essa relação que se tinha, que se ficou para o Imhotep, bem diferente daquilo que a gente viu nos cinemas. Outro filme que eu vi depois, não faz nem tanto tempo assim, eu não lembro direito, mas dizia que quando os egípcios morriam e tal, eles tinham que ter reservas em ouro e tal, porque essas reservas iriam garantir uma vida boa no além-morte. E não era bem assim. De fato, os faraós tinham essa crença que eles em algum momento retornariam para a terra, e aí eles precisariam tanto das suas riquezas como dos seus discípulos, súditos. Mas as pessoas normais não eram assim, as pessoas simples, né? Quando uma pessoa simples morria, acreditava-se que ele ia passar então por um júri de deuses do submundo, e nesse julgamento o coração dele, da pessoa, iria ser pesado junto a uma pena, né? Um coração aqui, bota uma pena aqui. Se a pessoa tivesse feito coisas boas durante a vida, o seu coração iria se equilibrar com o peso de uma pena. Entretanto, se ele tivesse feito coisas ruins, o coração ia pesar mais do que a pena, e aí ele seria destruído da existência. Entretanto, se ele fosse uma pessoa boa, né, tivesse sido uma pessoa boa, ele seria conduzido então ao paraíso dos egípcios. E é uma relação até parecida com o cristianismo moderno. Falando em cristianismo, no Antigo Egito nós também tínhamos uma Santa Trindade, que era formada por Osíris, o pai, Ísis, a mãe, e Horus, o filho. Outra curiosidade, assim, bem interessante, é que o primeiro culto monoteísta que se tem conhecimento foi feito justamente no Antigo Egito. Uma das primeiras coisas que a gente fica impressionado ao conhecer a história do Egito é a sua diversidade incrível de deuses. Então nós tínhamos deuses de todos os tipos. Tínhamos deuses que eram apenas com forma animais, a maioria dos deuses que tinham a forma com a cabeça do animal e o corpo humano, e tinham deuses ou divindades que eram puramente humanos. Mas chegou-se em um dado momento em que o faraó Akenaton instituiu o monoteísmo ao deus Aton. E esse foi um momento conturbado na história, porque os sacerdotes mais tradicionais não concordavam muito com essa história de cultuar apenas um deus, o deus Aton e tal, que era um dos deuses mais importantes daquela época. Entretanto, né, eles tinham que obedecer ao faraó. Mas quando o faraó veio a falecer, que um novo faraó assumiu, então esse novo faraó disse: não, vamos voltar com as tradições e tal, e vamos voltar a adorar os deuses como a gente já fazia. E um dado curioso, que eu achei curioso, é porque o culto religioso dos egípcios, né, me lembra, de certa maneira, um pouco o culto religioso dos católicos. Eu fui criado como católico, eu tenho lugar de fala para falar isso. Mas como assim? Porque assim, nós tínhamos lá no Antigo Egito um deus, né, um grande deus, né, o deus criador e tal, e aí vinham-se então os deuses menores, né, menores, mas em cascata, né? Primeiro vieram 4 deuses, depois vieram mais deuses, enfim. E em cada localidade as pessoas cultuavam esses deuses principais e cultuavam alguns deuses locais que eram cultuados basicamente só ali. E entre as várias cidades tinha-se isso, né? As pessoas cultuavam aos deuses principais, mas também cultuavam aos seus deuses locais. Outra curiosidade é que os deuses, às vezes, eles meio que eles assumiam a personalidade, múltiplas personalidades, né? Em uma cidade ele era cultuado de uma forma, e em outra cidade o mesmo deus era cultuado, mas ele assumia uma forma, um aspecto diferente. Outro aspecto curioso que a gente acaba aprendendo aqui no grande livro da mitologia egípcia é que os egípcios não eram muito chegados
ao mar. Eles até tinham uma frota de navios, né, uma marinha e tal, mas ela era principalmente voltada a navegar no Nilo, que era um rio muito grande. É um rio muito grande, é um dos maiores rios do mundo, se eu não me engano é o segundo rio, só perdendo para o Amazonas. E ali eles estavam tranquilos ali, até teve um faraó que tentou incentivar e tal, que eles usassem o mar, mas assim que esse faraó também faleceu, eles as cidades que eles fundaram, costeiras e tal, foram acabando deixando de lá, não, vamos voltar só para o Nilo, que era o que eles gostavam mesmo. E a gente via que os egípcios não tinham essa intenção de se expandir eternamente e tal. Eles estavam, às vezes eles guerreavam ali com os países vizinhos e tal, mas eles não queriam ir muito além disso, né? Eles gostavam de ficar ali pertinho do Nilo mesmo, que era onde eles estavam familiarizados. E aliás, o Nilo, foi graças ao Nilo que a sociedade egípcia surgiu. Se não fosse por ele, não haveria Egito. E aí eu sei que muitos cristãos, quando forem ler esse livro aqui, vão querer logo ver a parte que fala sobre a escravidão dos hebreus. Eu lembro que eu sempre ouvi falar que os hebreus foram, porque tem, né, na Bíblia que os hebreus foram escravizados pelos egípcios e tal. Tem na Bíblia algumas personalidades que cresceram no Egito e tal. E aliás, na história de Moisés consta que ele guiou o povo, os hebreus, para fora do Egito, das 10 pragas e tal. Fala do faraó Ramsés, mas não tem nenhuma informação aqui no livro. E, na verdade, ele até cita assim que não há informações a respeito disso. E eu fui pesquisar por fora para ver se eu encontrava alguma coisa a respeito disso. E, de fato, não há nenhuma evidência histórica gravada em algum lugar do Egito que confirme ou que tenha algum relato que tenha a ver com essa história da Bíblia. Nada, em absolutamente nenhum canto. O que é curioso porque os egípcios registraram praticamente tudo da vida deles. As vitórias e as derrotas, quando o Egito se unificou, né, quando ele se expandiu, porque o Egito também ele foi invadido várias e várias vezes. E tudo isso foi registrado, né? Mas a respeito dos hebreus, não tem nada. Nada. E por fim, aqui já finalizando esse vídeo, até que fim, não é? Vamos falar um pouquinho sobre a Cleópatra. O que é que tem nesse livro a respeito de Cleópatra? Nada. Não tem absolutamente nada. Eu acho que essa é a única crítica que eu tenho a esse livro aqui. Na verdade, eu tenho duas críticas. Apesar dele ser o grande livro da mitologia egípcia, ele não é grande. Eu acho que ele poderia ser um pouquinho mais recheado, né? Porque olha só. Olha isso, gente. Né? Tá certo que ele vem recheado de ilustrações, mas as ilustrações são em preto e branco, que eu adoraria que fossem coloridas, mas né, aí também o preço ia ser bem mais elevado. Esse é um livro bem baratinho, eu vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo e tal. E ele não fala nada sobre Cleópatra. Eu até achei estranho aqui. Eu até reli alguns cantos aqui para ver se eu achava alguma informação, se eu tinha deixado passado despercebido, então, mas não tem. Simples assim, não tem falando nada dela. A Cleópatra, ela foi a última faraó do Egito, né? A última rainha. Depois que ela veio a falecer, acabou-se o reinado do Egito. No livro aqui, ele mostra até o momento em que o Egito foi conquistado por Alexandre o Grande, né? E Cleópatra, ela é posterior a essa época. O que se diz aqui é que, enfim, o Egito é conquistado por Alexandre o Grande em 332 a.C. A partir de então, a cultura egípcia é absorvida e mesclada aos modos e maneiras helênicos. Enfim, eu acho que preferiu não colocar, mas, né? A Cleópatra é tão famosa como a última rainha do Egito que deveria ter colocado, na minha opinião, ter colocado pelo menos alguma coisinha sobre ela neste livro aqui. Enfim, gente,
esse foi o vídeo de hoje. Eu tenho assim um grande sonho de um dia poder ir conhecer o Egito, né? O que sobrou dele e tal, e as pirâmides, e o Vale dos Faraós e tal. Quem sabe um dia isso não dá certo. Mas por hoje é isso. Se você também gostou desse vídeo, se você gostou desse vídeo na verdade, deixa aí o seu like e nos vemos em uma próxima. Muito obrigado e tchau!